Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez juntinhos para adorarmos ao nosso Deus, falarmos de assuntos pertinentes às nossas vidas, interessantes no nosso viver, assuntos relevantes, atuais, necessários para nós, mas também à luz da palavra de Deus. Desta feita nós iremos falar sobre romper com as grades emocionais. Então, rompendo as grades emocionais é artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2021, escrito por Emanuele Costa. Mas antes de mais nada, queridos, antes de mais nada, eu queria que você fechasse seus olhos, elevasse seus pensamentos a Deus. Nós estaremos orando ao Senhor. Nós convidamos ao pastor Robson para que esteja assim orando a Deus em nossas vidas, em favor de nossas vidas, para que Deus liberte, para que Deus restaure, para que Deus quebre todas as cadeias, todas as barreiras, todas as grades que têm aprisionado muitas vidas, muitos corações. Mas, pastor, antes de mais nada, o Wilson está aí num fundo de imagem novo, né? Com toda certeza. Cada semana a gente vai procurar trazer imagens novas, tá? Agora eu estou aqui. Você consegue descobrir onde é que nós estamos aqui? Eu sei onde está, né? O começo da cidade de Almadina. É tão gostoso quando a gente chega de viagem e que vai adentrando a cidade, né? E o coração parece que faz assim... Ai, cheguei aqui em casa. É né? a entrada e é uma das saídas e uma das Isso. entradas da cidade, na rodovia, né? Sentido Coraci, sentido Itajuípe, sentido BR-101. E mais uma vez, nossa gratidão ao Uiraci Guimarães, Felipe e Rogério Cachorrão por terem nos cedido imagens tão belíssimas, tão bonitas da nossa cidade, a nossa querida, bela e amada cidade de Almadina. Fiquei bem aqui com esse azul branco aqui. Deu um destaque, né? Deu um destaque. Pois é, irmã Paula, nossa gratidão a Deus e nos sentimos privilegiados em podermos participar nos estudos que têm sido apresentados. A irmã tem sido canal de bênção da parte de Deus para abençoar as nossas vidas. Amém. Foi encantador o estudo da semana passada, né? Onde nós vimos ali os símbolos, os objetos, ajudando aí na compreensão dos tipos de líderes, né? Falando sobre liderança. Achei incrível ali a questão da peneira, do funil e da bucha, aquela aplicação fenomenal. Deus continue te abençoando, viu? Em nome de Jesus. Mas nós vamos orar. Antes, porém, eu gostaria de falar com você. Você não se inscreveu ainda no canal. Já tem muita gente lá inscrita, mas, poxa vida, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Falta você. Batistas de Almadina, no YouTube, você não vai pagar nada, pelo contrário, né? Só vai ganhar e vai ser instrumento de Deus para abençoar vidas, né? Isso verdade. Todas as vezes que o canal publicar um vídeo novo, vai ser um dos que será notificado, vai assistir, vai compartilhar, vai abençoar vidas e também vai ser tremendamente abençoado, tá bom? O estudo dessa noite, Paula, rompendo as grades emocionais. Será que existe ainda alguém preso atrás das grades emocionais? Sim, muito, sim ou não? Muito, viu? Muita muito, gente ainda está presa atrás das grades emocionais. E o que nos chama a atenção é que, na sua grande maioria, as pessoas não percebem isso. Estão presas, achando que estão livres, que estão donas da sua própria vontade, mas na verdade estão presas, necessitando da ação do Espírito Santo de Deus e que o Filho do Homem venha libertar, né? O que diz a Bíblia? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse estudo é para você, é para todos nós. Nós não podemos desejar um futuro promissor, sendo que no presente e que no passado somos aprisionados atrás de grades emocionais. Então, esse é um estudo especial, esse é o momento que Deus preparou para abençoar a sua família. Vamos orar? Em nome de Jesus. Nosso querido Deus, nosso Pai, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ó Deus, em nome de Jesus, colocamos nas tuas mãos agora a vida da tua serva, a irmã Paulina Costa, tua serva que tem sido canal de bênção nas tuas mãos, nas mãos do Senhor, nas mãos benditas do Senhor. Tua serva que não tem medido esforços para fazer a tua vontade. Nós clamamos em favor da sua saúde, em favor da sua família, do seu esposo querido, em favor da sua casa. Meu Senhor, nesse momento nós colocamos os lábios, o entendimento, o coração da tua serva, todo o seu ser em tuas mãos, para que o Senhor use, ó Deus, a vida da tua serva como canal de bênção, como instrumento de bênção do Senhor, para abençoar, para trabalhar agora, meu Deus, com a tua palavra e vidas serem libertas das grades do emocional. Existem muitas pessoas que estão aprisionadas atrás de grades do emocional e que não sabem, ó Deus, e que não imaginam e que não têm a noção de como alcançarem a libertação, quando a tua palavra diz que se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meu Senhor, quanta gente aprisionada, quanta gente trancafiada, quanta gente que não encontrou ainda a liberdade, não experimentou a libertação por Jesus Cristo. Quanta gente boa precisando da intervenção do Senhor. Em nome de Jesus, que esta seja mais uma noite favorável para que o socorro do Senhor, para que a mão do Senhor venha abençoar e libertar vidas para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. É o nome de quem nós oramos ao Senhor nesta noite. Amém. Irmã Paula, que Deus te abençoe. Amém. A irmã está com uma responsabilidade muito grande. Certamente existem muitas vidas que estão enfrentando essa prisão emocional. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que seja você canal de bênção para falar ao coração de mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças, família de um modo geral, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite e até a próxima. Amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Então, rompendo as grades emocionais, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2021, escrito por Emanuele Costa. E eu queria que você desse uma paradinha e olhasse bem essa foto aí que nós colocamos, essa janela. Dê uma olhada na imagem que você está vendo na sua tela. A autora nos pergunta, o que é que você vê primeiro? O que é que você vê primeiro quando olha essa foto? O que é que você pode observar primeiro? O que é que você vê primeiro? As grades ou as plantas que estão na foto? O que é que você vislumbra primeiro quando você olha a foto? Queridos, nós somos tendenciosos a olhar primeiro as grades, a nos sentirmos aprisionados. Nós somos tendenciosos a olhar primeiro para o problema, para as dificuldades, e muitas vezes nos sentimos aprisionados a elas. Então, a autora ela conta aqui uma história verídica, né? Uma situação pela qual ela passou. E ela diz o seguinte, que ela estava na EBD, né? Melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Ela estava na EBD com toda a sua família. E aí ela diz que ladrões entraram na sua casa por meio da janela. E essa janela já tinha grades. Mesmo assim, os ladrões conseguiram adentrar as janelas da casa dela. Entraram ali por uma das janelas que já estavam com grades, mas os ladrões conseguiram entrar. E ela disse que quando chegaram em casa, os cômodos da casa estavam todos revirados, tudo estava de ponta cabeça, as gavetas jogadas no chão, as roupas pelo chão, livros, documentos espalhados, a casa estava uma sujeira só e um mau cheiro só. Ela disse que quando adentraram a casa, que viram aquela cena horrível, imagine a situação, imagine o choque daquela família, imagine o choque daquele momento. Ela disse que a única reação que ela teve naquele momento, foi sentar e chorar. Sentar e chorar.
porque era grande a raiva que ela estava sentindo e a frustração que ela estava sentindo naquele momento. E aí, um dia depois, né, no outro dia, o esposo dela providenciou mais uma grade externa para estar colocando nas janelas. Naquelas janelas que já eram gradeadas, as grades foram reforçadas com mais outra grade, pensando na segurança da família. E ela diz o seguinte, que embora ela tenha entendido a ação do esposo de reforçar as grades, de colocar mais uma grade ali para estar reforçando, promovendo o cuidado, o zelo pela família, o zelo pela casa, a atenção que estava dentro da família, toda vez que ela olhava para aquelas grades, ela se sentia invadida, ela se sentia aprisionada, ela se sentia presa. E ela ficava se corroendo por dentro, se sentindo uma prisioneira na própria casa. E ela faz uma pergunta assim, é tão frustrante quando alguém invade o nosso espaço, não é? É tão frustrante quando você tem o seu lugarzinho ali e alguém vai e invade ele. E ela conta que ela se sentiu aprisionada com isso. Queridas, isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós passamos por um determinado momento, por uma determinada situação em nossas vidas que violam, que nos afetam, que machucam e que traz mágoas ao nosso coração, que traz raiva e muitas vezes nós não compreendemos, né? A situação. Eu acho que imagina assim, poxa, Senhor, eu estava na casa do Senhor, orando ao Senhor, e a minha casa foi invadida. Muitas vezes esse sentimento perpassa em nossas mentes. Mas precisamos ter no nosso coração um sentimento de gratidão, né? Tudo nós devemos ser gratos em todas as situações. Glórias a Deus que a casa foi invadida, mas que não tinha ninguém em casa, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque estavam todos na igreja. A palavra de Deus, ela nos fala que todos nós passamos por situações assim. Todos nós vivenciamos situações que muitas vezes causam tremores, causam temores interiores, causam preocupação, muitas vezes mexem com as nossas emoções. E Paulo, né? Paulo que diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo, queridos, ele falando à igreja em Coríntios, no capítulo 7, versículo 5, Paulo diz o seguinte, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso, não teve sossego, mesmo quando a gente foi para Macedônia, não teve repouso algum. Antes, em tudo, nós fomos atribulados, em todas as situações nós fomos atribulados. Tanto por combates exteriores, tanto por combates, por fora combates, e por dentro, nós fomos atribulados com temores, né? Temendo a situação, preocupações que assolavam os nossos corações. Muitas vezes nós não ficamos assim, nós estamos passando por toda dificuldade, parece que é um problema atrás do outro, e nós temos que lidar com esses problemas, tanto de forma externa para solucioná-los, quanto também de forma interna, nas nossas emoções, no nosso interior, na nossa mente, para que a nossa mente permaneça sadia mesmo diante das dificuldades. Então, Paulo estava dizendo à igreja ali em Corinto o seguinte, irmãos, olha, nós não tivemos sossego. O nosso corpo, a nossa mente, nós não tivemos repouso. Nós fomos atribulados em todas as coisas, tanto em combates por fora, quanto em temores por dentro. Então, nós vivenciamos situações difíceis. E aí, como vencer essa situação? Como passar por esses problemas e não ficar aprisionado nos temores, no nosso emocional, com as nossas emoções? A palavra de Deus nos diz, né? Em João 8,36, a palavra de Deus nos diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação, essa libertação aqui, não estava se referindo a uma libertação de escravidão, mas uma libertação
da escravidão do emocional, do psicológico, do espírito, né? Então, Jesus, que é João, né? Jesus Cristo diz ali àquele povo, dizendo o seguinte: olha, queridos, se vocês forem realmente libertos pelo Filho do Homem, por Deus, vocês serão livres. Livres das prisões emocionais. Quantas pessoas não carregam problemas desde a sua infância, que passaram por traumas, por situações que vivenciam, que qualquer coisa faz lembrar aquela situação e que vivencia como se estivesse passando aquilo ali naquele mesmo instante. Né? Então é muito difícil. Na palavra de Deus nos diz, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, entendendo aquilo que a autora fala, ela diz o seguinte, ela diz que ela, olhando ali, ela parava na janela, sentava ali na sala e ela passava semanas olhando as grades e se corroendo por dentro, prisioneira daquela emoção, daquele sentimento de raiva, daquela angústia. E ela dizia que é tão frustrante, né? Tão frustrante quando invade o espaço. Então, quando ela se deu por si, ela estava presa. Ela estava presa na raiva, ela estava com vontade de mudar de casa, reclamando da vida, reclamando do local onde mora, ações de murmuração que não combinavam com a pessoa que ela era. Ela ficou presa naquele sentimento, presa naquela raiva e não percebeu, não compreendeu a dimensão do agir de Deus, que muitas vezes nós compreendemos. Então, quando finalmente ela entendeu que o lugar onde ela estava era o campo missionário dela, né? Que ela estava morando naquela cidade porque foi chamada por Deus para estarem evangelizando as pessoas daquele lugar que tanto necessitavam ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que tanto necessitavam ouvir a palavra de Deus. Aí ela disse que ela parou, quando ela compreendeu isso, ela refletiu, ela parou e refletiu sobre os acontecimentos. Ela se lembrou que na vida, desde a infância, sempre se tem uma série de prisões, de normas, de etiquetas, de regras com as quais eu e você temos que conviver e que muitas vezes nós temos que aceitar sem ter a chance de questionar. Então, isso faz parte do dia a dia, isso faz parte da nossa vida, isso faz parte do viver em sociedade. Então, em qualquer lugar, queridos, que eu e você estejamos, sempre nós vamos ter algumas restrições, sempre nós vamos ter algumas regras, sempre nós vamos ter alguns problemas, algumas dificuldades, não importa aonde nós estejamos. A Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Então, mesmo ela se questionando com os seus botões, ela entendeu que ficar presa nas suas queixas, nas suas murmurações, na situação, num contexto social que ela estava vivendo, que ela estava inserida, não ia mudar aquele contexto social, não ia mudar a situação. Ficar murmurando, ficar reclamando, não vai mudar a situação que você está passando, né? E ela entendeu que ela precisava florir o seu quintal. Ela entendeu que ela precisava enfeitar a sua janela. Ela compreendeu que as flores elas são suculentas, que as flores elas são bonitas, que as flores desabrocham e que nós precisamos plantar flores aonde quer que nós estejamos. Então nós precisamos disseminar o amor, nós precisamos disseminar paz, nós precisamos plantar alegria, nós precisamos plantar harmonia aonde nós estivermos. Porque para termos um ambiente melhor, mais aconchegante para nós e para a nossa família. Nós não vamos mudar o contexto social se a gente não começar a mudar a nossa forma de agir e a nossa forma de ver o mundo, de contextualizar e de agradecer a Deus. Eu aprendi para lidar com os problemas emocionais e as dificuldades que nos assolam, porque são problemas uns atrás dos outros, né? Nós precisamos ter gratidão. Nós precisamos ter gratidão. Eu lembro que nós fizemos a cirurgia agora, e lendo esse estudo, eu
Ele lembra assim, poxa, a cirurgia foi difícil, bem complicada, houve um problema, lesionou minha bexiga, eu tive que usar durante 19 dias uma sonda. E o que me fez ter estabilidade emocional? O que nos faz ter alegria? O sentimento de gratidão. Gratidão a Deus porque a cirurgia foi complicada, mas eu saí viva. Gratidão a Deus porque eu estava usando uma sonda, mas ela seria temporária. Gratidão a Deus porque eu estava respirando. Nós precisamos, queridos, ser gratos ao Senhor. Essa gratidão, esse sentimento de gratidão, de amor a Deus em nossos corações, isso também nos faz lidar com as situações, as emoções e as dificuldades do nosso dia a dia. Então a autora, ela pergunta aqui, né? Esse foi o meio que eu encontrei, mas ela pergunta para mim e para você: o que você tem feito para melhorar a situação das lutas de fora, preservando-se por dentro, preservando-se equilibrada no seu emocional? O que é que você tem feito diante das dificuldades, diante das lutas que assolam o seu dia a dia, diante dos problemas que é um atrás do outro? O que é que você tem feito diante das dores, das perdas que muitas vezes acontecem em nossas vidas? O que é que você tem feito diante das dores para não ficar aprisionado às queixas e às murmurações, questionando a Deus? O que é que você tem cultivado em seu próprio jardim, na sua existência, para lidar, né, para permanecer ligado à videira que é Cristo, que nos dá vida, que nos ajuda a impedir o progresso das ervas daninhas em nossas vidas, daquelas ervas de raiva, de rancor, de mágoas, que são ervas daninhas que vão crescendo em nosso coração. O que é que você tem feito para plantar? O que é que você tem plantado em seu coração para ficar ligado à videira que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, para mim, para minha vida, um exemplo pessoal é ter um sentimento de gratidão a Deus. Ser grata a Deus por tudo. Saber que Deus está no controle de todas as coisas nos dá força e nos dá estabilidade para permanecermos firmes diante das situações e dos intempéries da vida. Então a palavra de Deus nos diz que é preciso, a autora nos diz aqui, que é preciso aprender a lidar com aquilo que nós não podemos deixar de lado e entender que muitas vezes as regras, elas são necessárias para a nossa proteção e para a nossa sobrevivência. As pessoas questionam muito a questão das regras, a questão das disciplinas que nos são impostas, mas essas disciplinas, essas regras, elas são essenciais. Nós vamos ver que o povo de Deus, quando estava ali na peregrinação no deserto, Deus instituiu a lei e regras para que aquele povo estivesse bem, tanto espiritualmente, quanto estivesse bem fisicamente. As regras, elas são impostas em nossas vidas para que nós estejamos bem, tanto com Deus, quanto com o nosso semelhante, quanto com aqueles que nos rodeiam e principalmente também conosco. Então, ficar frases como, se eu pudesse, se fosse comigo, quando eu for. Essas frases, elas precisam ser utilizadas não nesse tom queixoso, não nesse tom de murmuração, mas elas precisam ser utilizadas no sentimento de motivação. Olha, se fosse comigo eu ia fazer assim. Se eu pudesse, eu ia transformar desta forma e começar a levantar, né? A levantar de onde está, né? E falar e agir. Então as regras, elas não são ruins. Já pensou se nós pudéssemos ser livres para fazer tudo? Tudo que a gente desse na cabeça? Tudo que nós pensamos? Então, ela diz aqui que convive com pessoas de várias crenças e religiões e ela pode afirmar que doutrina e regra não muda ninguém. Mas a religião, o ir à igreja, o buscar a palavra de Deus, ela nos impõe limites. E se não houver esses limites, né, se esses limites não forem impostos em nossas vidas, muitas vezes nós acabamos vivendo de forma dissoluta. Então, e muitas vezes nós acabamos aprisionados mais e mais. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, o ir à igreja, o ler a palavra de Deus, o estar em coinonia com os nossos irmãos,
buscar a face de Deus nos enche do seu Espírito, e o Espírito Santo de Deus, ele nos liberta, ele liberta as prisões da nossa alma e ele nos faz ter equilíbrio emocional. A gente vai ver que Paulo, enquanto estava ali em cadeias, aprisionado, com correntes, Paulo, ao invés de estar murmurando, ele cantava louvores. Paulo estava ali aconselhando a igreja, mesmo vivenciando situação tão caótica como estava na sua vida naquele instante. Então, repetindo o que a palavra de Deus nos disse: o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que nos diz João 8,36. Então, essa prisão que muitas vezes assola os nossos corações, nosso emocional, nós temos a libertação através do Senhor Jesus. Não a libertação só de cadeias. Às vezes as pessoas imaginavam que Jesus Cristo veio para ser o salvador da humanidade, para libertar, né, das prisões físicas. Não é isso que a palavra de Deus nos diz, mas nos diz das prisões emocionais, do jugo do pecado, das prisões espirituais. E a palavra de Deus nos diz: olha, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres, né? Não são a Bíblia aqui não está falando de prisões externas, mas está falando de grades e prisões internas, sobre as dores que nos aprisionam, que aprisionam as nossas emoções, que acorrentam a nossa alma, que muitas vezes nos sentimos guardados e guardamos sentimentos que vão se perdendo ao longo dos anos e vão ficando acumulando sujeirinhas em nossos corações, e quando nós damos por nós mesmos, não estamos mais vivendo, estamos vegetando no mundo que Deus nos deu para viver tão bem, e não temos mais nem sequer prazer em falar com Deus, quando a vontade de Deus é que estejamos em coinonia com Ele, em harmonia, conversando, buscando a sua face. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que você pode fazer para melhorar? Você pode fazer algo para melhorar a situação pela qual você está vivendo. A gente vai ver que a autora, ela fez o quê? Ela colocou algumas plantas na sua janela. Ela fez assim: olha, eu vou florir aqui a minha janela, vou enfeitar essas grades, porque eu quero ver, não as grades, eu quero ver a harmonia, a situação, e estar protegida, e ver aquela grade ali, olhar para ela com um sentimento de gratidão e não com raiva por ela estar ali. Então, o que você pode fazer para melhorar a situação? Se Deus disser que você ainda vai ter que conviver com a situação pela qual você está passando e que você não gostaria de estar convivendo, você está preparada para se adaptar e melhorar a realidade do seu contexto? Aquela autora, ela percebeu que, por morar em um bairro cheio de criminosos, né? Um bairro perigoso, a sua casa precisava ser gradeada, e não só com uma, né? Mas ter um reforço de grades. Mas quando ela parou e pensou na situação, quando o seu coração foi movido pela gratidão, porque quando invadiram a sua casa ela não estava ali, ela veio compreender o agir de Deus, a vontade de Deus na sua vida, ela procurou fazer algo para diminuir aquela visão grotesca e ter um equilíbrio, uma harmonia na sua visão. E ela disse que plantou algumas flores na sua janela. Quais são as flores que você tem plantado na sua vida? Às vezes tem situações com as quais nós passamos e nós podemos mudar. Mas há uma situação a qual nós temos que conviver, nós temos que viver, né? E conviver com pessoas, com as regras que são impostas, com as coisas que são impostas. E o que você tem feito para se adaptar, se adequar à situação e melhorar o seu contexto? Melhorar o contexto pelo qual você vive. E aí, ela passa a refletir, né, sobre essas duas óticas, sobre essas duas perguntas, e diz assim, que essa capacidade de adaptação que nós temos,
de nos adaptarmos a situações difíceis e a vivermos bem. Paulo estava ali preso, mas ele se adaptou àquela situação e ele começou o quê? A escrever cartas, a aconselhar a igreja, a evangelizar os soldados. Então, essa capacidade de adaptação se chama resiliência. E ela fala que resiliência é um outro assunto para outro artigo, mas que ela, voltando ao contexto das prisões que permeiam as nossas emoções, o que se espera é que Deus fale ao nosso coração, que Deus fale ao seu coração, para que você possa fixar os seus olhos no Senhor, na beleza, na singeleza da situação, né, das bênçãos diárias de Deus, no privilégio de você respirar, de você acordar, de você poder levantar todas as manhãs, né? Isso é muito gostoso, isso é muito bom, isso nos fortalece, isso nos dá forças para enfrentarmos mais um dia e nos dá condições de nos adaptarmos. Então, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos ser resilientes. As situações, as dificuldades, elas vêm em nossas vidas, as adversidades vêm, mas Jesus Cristo falou que ele venceu o mundo e que nós também venceremos, né? Nós também venceremos. E a palavra de Deus nos fala que Cristo é quem nos liberta. Então vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus com o coração cheio de gratidão, de amor a Deus. Às vezes a gente questiona. Às vezes quando nós passamos por uma perda de um ente querido, muitas vezes nós questionamos a Deus e passamos a ficar aprisionados, nós perdemos noites de sono, nós choramos, nós questionamos a Deus por que isso aconteceu, ao invés de pararmos e analisar o porquê que Deus permitiu que isso acontecesse. E ser grato a Deus. Querido, o sentimento de gratidão em nossos corações, o amor de Deus em nossas vidas, o Espírito Santo de Deus em nós, nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades da vida. Então, o versículo que eu deixo para você guardar no coração é que foi para a liberdade, está escrito em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Nós estávamos aprisionados no pecado, nós estávamos aprisionados nas nossas dificuldades emocionais. Muitas coisas nos aprisionavam, e quando nós aceitamos a Cristo, porque a palavra diz assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o que Paulo estava dizendo à igreja ali em Gálatas serve para mim e para você. Nós fomos libertados por Cristo para sermos livres, para vivermos bem, para sorrirmos, para que o nosso coração seja cheio do Espírito Santo de Deus, que nós tenhamos paz, amor, alegria, harmonia, prazer em conviver. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Cristo nos libertou para isso. Não para uma liberdade de fazermos o que bem entendemos em nossas vidas, mas para uma liberdade de vivermos bem com Deus, para Deus e com o nosso semelhante, conosco mesmos. Então que permaneçamos, queridos, firmes e não venhamos a nos submeter novamente ao jugo da escravidão, às murmurações, aos questionamentos. Dificuldades nós iremos passar, problemas nós iremos passar. Eu não sei o que está se passando na sua casa nesse instante. Eu não sei o que está se passando na sua vida. Eu não sei o que está se passando na sua mente, no seu coração, no seu lar, no seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho. Eu não sei o que está acontecendo com você. Mas eu sei que Deus, Ele é onisciente. Que o nosso Deus, Ele é poderoso. E que a Bíblia nos afirma que nenhuma folha seca cai na terra sem a permissão de Deus. Quando nós percebemos e temos a ciência de que Deus está no controle das nossas vidas, de toda a situação pela qual nós estamos passando,
nós vamos ver que tudo vai bem. Porque a palavra de Deus nos diz que todas as coisas, todas, sejam elas boas ou ruins, elas colaboram, elas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus e buscam a face do Senhor. Então que o seu coração esteja permeado de gratidão e que você não esqueça, querido, que Deus, que Cristo nos libertou para que realmente sejamos livres. Nosso muito obrigado a cada um de vocês. Vamos continuar orando, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um.